Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar de lançamento oblíquo. Aqui temos um desenho para representar a trajetória parabólica que esse lançamento vai imprimir. Eu tenho um vetor velocidade, que eu vou chamar de V0, e que tem uma determinada inclinação com a horizontal. Então é o seguinte, essa inclinação, normalmente, eu vou representar com o símbolo do θ, beleza? É um ângulo. Se ele não fornecer a informação do ângulo, ele vai te dar conhecimento sobre o seno, o cosseno, para que a gente possa estudar toda essa estrutura do lançamento. A velocidade inicial, eu posso lembrar que eu decomponho ela em duas partes. Uma parte desse vetor, ele está projetado no meu eixo X, que seria o eixo horizontal. Então, eu vou colocar aqui representado, que seria o que eu vou chamar de Vx, beleza? E quando eu imaginar esse vetor projetado no eixo Y, eu vou falar que eu tenho aqui uma parte do vetor V0 no eixo Y, eu vou chamar de V0Y, ok? Essas componentes, tanto o meu eixo X quanto no meu eixo Y, eu posso calcular. Basta eu enxergar esse triângulo aqui, ó. Então, quando eu vejo esse triângulo, eu enxergo a parcela Vx como sendo o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, eu vou usar a função cosseno. Vou escrever aqui, ó. O cosseno do θ vai ser o cateto adjacente, que é o meu Vx, sobre a hipotenusa, que seria essa medida do V0. Se eu colocar o Vx em evidência, vai ficar Vx igual a V0, o cosseno do ângulo θ. A mesma coisa eu vou fazer para olhar a componente em y. Só que a componente y, ó, reparem, ela é o cateto oposto, então eu vou usar a função seno. Eu vou lembrar que seno de θ é o cateto oposto, que nesse caso é o meu V0y, sobre a hipotenusa, que é o meu V0. Colocando em evidência o V0y, eu vou ter V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. O lançamento oblíquo ele é composto por dois movimentos simultâneos. Eu tenho essa partícula seguindo uma trajetória retilínea na horizontal, e aí eu vejo um deslocamento dela aqui, ó, no sentido da direita, beleza? E eu teria também essa partícula executando o movimento na vertical. É como se eu enxergasse essa partícula subindo e descendo. Quando eu coloco junto esses dois movimentos, eu tenho o traçado da parábola como uma resultante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai decompor esse movimento. Já que aqui eu tenho a parcela da velocidade na horizontal, que é o meu Vx, e a parcela da velocidade na vertical, que é o meu V0y, eu vou separar esses movimentos em eixo X e eixo Y. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou lembrar que no eixo X eu posso tratar o movimento como sendo movimento retilíneo e uniforme. O que é isso? No meu eixo X eu não tenho nenhum tipo de aceleração atuando. Então eu vou manter a velocidade nessa direção. Para isso, eu vou poder usar a equação que define velocidade constante. Velocidade é um ΔS sobre um ΔT. Quem é esse ΔS? Eu vou chamar de ΔSX. Eu conheço como alcance do lançamento. Então, o que seria o alcance? Essa medida aqui, ó. Essa seria o alcance, beleza? O ΔT, eu tenho um intervalo de tempo que vai durar todo o movimento. Então, aqui é a minha velocidade, mas lembrando que eu estou falando só do eixo X, por isso eu vou usar o valor lá que eu encontrei da componente Vx, ok? Bom, se eu quiser falar do movimento ocorrendo na vertical, eu vou tratar do eixo Y. E aí eu vou falar que o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Por quê? Porque quando eu olho para a vertical, eu tenho a ação de uma aceleração. Essa é a aceleração da gravidade. Então, eu preciso considerar que o movimento aqui na subida, ele trabalha como se a gravidade estivesse freando esse corpo. E na descida é como que a gravidade estivesse acelerando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas aquelas nossas equações que definem o estudo do movimento uniformemente variado e vou poder aplicar aqui no caso do eixo Y do lançamento oblíquo.
Vamos fazer, ó, a velocidade no movimento vertical, ela pode ser dada como V igual a V0 mais A vezes T. Quem vai ser esses valores de velocidade? Vocês têm que ficar atentos que é só para a parcela que compõe o eixo Y. Então, eu vou ter um V0Y. Lembrando, ó, a gente já encontrou esse valor lá atrás. Eu vou ter o VY, que seria o valor da velocidade em qualquer instante da trajetória. E a aceleração, ela vai ser considerada a aceleração da gravidade. Se eu quiser falar da subida desse corpo, eu posso enxergar a aceleração atuando de forma negativa, né? Porque ela estaria contrária ao sentido do movimento. Então, aonde tiver aceleração, eu posso substituir por menos g. A gente usa aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então eu poderia colocar aqui menos 10 na hora de aplicar essa equação. A outra equação que a gente tem, eu posso aplicar S igual a S0 mais o V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quem seriam essas posições? Seriam as posições do movimento na direção vertical. Então, eu estaria pensando numa altura. Eu poderia adotar a altura inicial como referência 0, se esse corpo estiver sendo lançado a partir do chão. E aí, quando eu quiser falar de uma posição S final, eu pensaria na altura final. Então, aonde tiver aqui as posições, eu só vou colocar um Y para eu lembrar que é só na direção Y, ok? A mesma coisa eu vou fazer para o V0. O V0Y a gente já tinha encontrado como uma das componentes iniciais da velocidade e a aceleração eu vou colocar o menos g. Bom, e tem uma outra equação que é uma maneira da gente estudar o movimento sem precisar saber o valor do tempo decorrido. É a equação de Torricelli. Então, eu vou ter aqui, ó, a velocidade em y é igual, ao quadrado, né? É igual a velocidade inicial em y ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Lembrando que esse ΔS é a parcela na direção y, ok? Então, não esqueça sempre disso, de separar essas informações. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei dois movimentos simultâneos. A palavra simultânea tem que te remeter. O tempo que esse movimento acontece é o mesmo tempo que o movimento no eixo Y acontecerá. Um detalhe, quando a gente estuda o eixo X, eu estudo o movimento como completo. Então, eu imagino a trajetória parabólica e aí, nessa trajetória, eu estou enxergando aqui a minha velocidade no eixo X e esse aqui seria o meu deslocamento, chamado de alcance, beleza? Agora, quando eu trato do movimento no eixo Y, a gente costuma dividi-lo em partes. Então, eu costumo pegar a trajetória parabólica, mas eu considero a metade desse movimento. Então, eu vou estudar a subida, porque quando eu estudo a subida, ela é simétrica à descida. E aí, lá no ponto mais alto, eu tenho uma informação que vai me ajudar a interpretar as equações. Quando eu tiver o movimento de subida, no ponto mais alto dessa trajetória, a parcela da velocidade nesse eixo vai zerar, porque ele vai alternar o sentido desse movimento. Então, lembrando, eu tenho aqui uma velocidade inicial nesse eixo Y. À medida que ele vai subindo nessa direção vertical, eu tenho aqui a parcela da velocidade nesse ponto mais alto, zerando, beleza? Toma cuidado quando ele fizer algumas afirmativas a respeito do movimento oblíquo, porque quando ele fala do ponto mais alto, você não pode falar que a velocidade resultante é zero, ou que simplesmente a velocidade é zero, ok? Eu tenho que a parcela na direção y é zero. Então, eu ainda mantenho a velocidade x constante ao longo de toda a trajetória. Então, no ponto mais alto, eu vou dizer que a velocidade em y é zero, mas que eu ainda mantenho uma parte da velocidade na direção horizontal.